Boa noite, professor. Meu nome é Gilberto Ferreira Rocha. Estou aqui pela JEP 371, Legislação e Tributação, tentando responder de forma mais sucinta possível a atividade final proposta. Onde a primeira questão nos foi pedido para identificar 3 empresas estatais da nossa cidade e para cada uma delas a gente apresentar uma qualificação jurídica, se é empresa pública ou sociedade de economia mista, e apresentar também a atividade principal e a função social dessa empresa. Como eu falei inicialmente, eu resido atualmente na cidade de Uberlândia. Na minha cidade nós contamos com a empresa brasileira de serviços, com a empresa brasileira de Petróleo Brasileiro S.A., conhecida como Petrobras. É uma empresa de capital aberto, é uma sociedade de economia mista, e ela atua no segmento de petróleo, né? De petróleo, gás, energia e biocombustível. No segundo momento, nós contamos com a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. É uma empresa pública e ela atua no ramo agropecuário. E a função dela é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento também e inovação para a sustentabilidade da agricultura. E buscando, claro, o benefício da sociedade como um todo. Uma outra empresa também presente na minha cidade é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a EBSER. É uma empresa pública de direito privado e também é vinculada ao Ministério da Educação. A EBSER ela atua no segmento de gestão hospitalar e ela procura oferecer serviços gratuitos de assistência médica hospitalar e também a prestação de serviços de apoio ao ensino, a pesquisa de extensão e também a inovação. Então essa é uma das principais funções da EBSER. A segunda questão que nos foi proposta é explicar o que seria preciso fazer para privatizar uma das empresas que foi mencionado na questão anterior, né? Apresentar os fundamentos legais e os procedimentos também necessários e as consequências dessa análise. Das empresas mencionadas, eu optaria por privatizar a EBSER, que atua na prestação de serviço na área de gestão hospitalar. Então, tratando dessa forma de privatização, com base no que foi estudado, a privatização da propriedade pública, como foi estudado, ela se dá por um contrato entre as partes, entre o poder público e o poder privado, né? E essa norma de privatização, alguns cuidados devem ser tomados quando se propõe a privatização, com base na lei da privatização, que está presente, né, na lei federal, na lei número 8.666, no artigo, se não me engano, no artigo 17, que determina como esse bem deve ser alienado, como o bem público deve ser alienado. E também alguns mecanismos também estão presentes no artigo 19, que onde está discriminado como esse bem deve ser alienado, como esse processo deve ser conduzido. Então, no caso da administração pública, os bens da administração pública deve ser feita uma alienação por parte de uma autoridade competente. E aí deve ser observado algumas regras. Avaliação do bem alienado e a comprovação também da necessidade, da utilidade, né, da alienação. E deve ser adotado um processo de licitação, geralmente na modalidade concorrência ou leilão. Então, esses são alguns mecanismos aí que devem ser adotados, né?
A ação popular, temos também uma ação popular que também está prevista na Constituição Federal, se não me falha, no artigo 5º, e também uma ação civil pública, que também é presente na Constituição. Então, essas são funções do Ministério Público, né? Então, nós temos que promover o inquérito civil e uma ação civil pública, visando a proteção do patrimônio público e também social, voltado também para da questão do meio ambiente também e outros interesses aí, públicos e coletivos também, correto? A terceira questão que nos é colocada é identificar o modo sucinto, de forma sucinta, aí, um dos fundamentos constitucionais de imposto federal, um imposto estadual e um imposto municipal. E se tratando da questão do imposto federal, quando nós falamos do imposto federal, nós estamos nos referindo à União. Imposto federal, cabe à União, no caso, instituir, direcionar alguns impostos. E aonde que a União age? Ela age instituindo impostos sobre importação e exportação de produtos nacionais importados, renda de proventos, produtos industrializados, sobre operações também financeiras de crédito, câmbio, seguro, sobre propriedades rurais e sobre também grandes fortunas, com amparo, claro, na lei federal, se não me engano, no artigo 153. Então, a União institui esses impostos amparado na lei, no artigo 153 da Constituição, do Código Nacional de Tributação. No segundo momento, nós vamos falar sobre o imposto estadual. Como mencionado, compete ao Estado instituir alguns impostos. Esses impostos geralmente são cobrados sobre algumas doações relacionadas à causa-mortes, circulação de mercadorias, prestação de serviços de transportes, né? Como estamos falando do âmbito estadual, serviços de transportes interestaduais e também intermunicipais. E também sobre a propriedade de veículos automotores. Toda essa tributação é feita com base no artigo 155. E no terceiro momento nós vamos falar do imposto municipal. O imposto municipal, com base no artigo 156, onde o município ele institui impostos sobre propriedades prediais e também de território urbano, e também serviços de naturezas diversas também, venda de combustíveis e também os direitos também sobre alguns imóveis. Então aí, com base no artigo 156, o município ele institui alguns tributos. A quarta questão nos pede para quais são as principais fontes de arrecadação tributária no meu município e como seria possível aumentá-las, e apresentar os fundamentos legais e os procedimentos necessários e as consequências dessa análise. Então, na cidade que eu resido, Uberlândia, os impostos mais expressivos que nós temos aqui são o ISS, nós temos depois o IPTU, o Imposto de Renda sobre a Fonte e nós temos também o ITBI. O imposto de renda, o principal imposto de renda, os principais seriam o ISS, que corresponde a mais de 50% de toda a arrecadação da cidade de Uberlândia, e no segundo momento nós temos aí o IPTU. Eu acredito que para aumentar a tributação, aumentar a arrecadação, nós podemos recorrer ao Fundo de Participação dos Municípios, que está presente no artigo 159, que é o repasse da União para os estados e o Distrito Federal, né? Então, esse fundo ele é composto se não me falha, de 22,5% sobre a arrecadação do imposto de renda e também do imposto sobre produtos industrializados, que no caso é o IPI.
Então, o segundo momento é o Fundo de Participação do Município, que é o FPM, é a maneira como a União, ou seja, como o governo federal, ele repassa verbas, no caso, para o município, no caso, a cidade de Uberlândia. Então, como que esse percentual é determinado? Esse percentual é determinado também sobre a proporção de números de habitantes, né, que estimados pelo IBGE. Então, eu acredito que a utilização desse fundo, também como mencionei anteriormente, políticas públicas voltadas para a conscientização do imposto, trabalhando mais focado em questão de dívida ativa, levando mais a sério a questão da dívida ativa, enfim. Eu acredito que com isso seriam mecanismos que a gente poderia adotar para se melhorar, se aumentar a arrecadação, no caso, no município de Uberlândia. Espero poder ter respondido, tentei com as minhas palavras e muito obrigado, boa noite.